Catástrofe no exército de Putin. 90% das unidades russas na linha de frente ficaram sem comunicação. As Forças Armadas da Ucrânia desferem ataques poderosos contra a Crimeia ocupada e o SBU destruiu metade da defesa antiaérea russa. Prejuízos de 4 bilhões de dólares. A Ucrânia está pronta para declarar cessar-fogo se eleições forem realizadas na Rússia. Zelensky impõe uma condição rígida a Putin. Um passo histórico. O Sejm polonês tomou uma decisão que afeta diretamente a guerra na Ucrânia. A Rússia está afundada em dívidas. Nos últimos 20 anos, a dívida externa do agressor atingiu um nível recorde. O que espera os russos? O Louvre foi roubado de novo? Desta vez pelos próprios guias. Vamos contar em detalhes, não perca. Meu nome é Yulia Kokan e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui no YouTube. 90% das unidades russas na linha de frente ficaram sem comunicação estável após a decisão de Musk de desligar o Starlink. Especialistas observam que, embora a Rússia tente encontrar alternativas, agora sua eficácia será significativamente menor. É o que escreve o Telegraph. Além disso, os ocupantes também foram atingidos pelas restrições do Roskomnadzor ao Telegram. Como reclamam os próprios blogueiros Z, a coordenação e o comando foram por água abaixo. Lá existem chats onde as pessoas enviam alvos, que depois são atingidos pela artilharia, pelos Iskanders. No chat, no Telegram, enviam os alvos para os quais os Iskanders disparam. Caso você não soubesse, estou lhe dizendo agora como está indo a nossa guerra. Estamos em guerra, em um telegrama. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está lançando ataques em território russo. A publicação britânica destaca os ataques bem-sucedidos de mísseis Flamingo contra um depósito de munições perto de Volgogrado e uma fábrica de mísseis na região de Tambov. Separadamente, houve um ataque poderoso em Sudza, onde 6.000 drones foram destruídos. Essa é uma das maiores perdas da Rússia em toda a guerra. Como podemos ver, o que já foi o segundo maior exército do mundo está cada vez mais se desfazendo. Eu, por minha vez, não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm a linha de frente e resistem a uma enorme horda, que os supera significativamente em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não for possível de outra forma, façam isso financeiramente. Escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Os defensores ucranianos continuam desferindo golpes devastadores contra o inimigo. Nos territórios temporariamente ocupados da Crimeia, uma embarcação de transporte e desembarque BK-16 foi destruída, e uma estação de radar RSP-10. Na região de Zaporizhia, um centro de comunicações dos invasores russos foi atingido, e na região de Donetsk, um depósito de munições russo. Na direção de Alimansk, na região de Donetsk, drones FPV ucranianos com fibra óptica destruíram meia companhia de ocupantes russos. Imagens únicas do trabalho de combate dos operadores de drones do batalhão Signum, da 53ª Brigada Mecanizada Independente. Veja por si mesmo. Mas isso ainda não é tudo. Os guardas de fronteira da Fronteira de Aço novamente atuaram com eficácia na direção de Kursk e destruíram uma unidade de artilharia autopropulsada. Destruíram um canhão D-30, um gerador e 4 abrigos inimigos. O Centro de Operações Especiais Alpha-SBU trabalha de forma especialmente eficaz. Só no ano passado, seus ataques de longo alcance destruíram metade dos complexos russos de artilharia antiaérea Pantsir. Sistemas-chave de defesa antiaérea do inimigo, cada um deles custando de 15 a 20 milhões de dólares. E isso também dá às nossas forças a oportunidade de romper a defesa antiaérea russa e atacar suas bases, depósitos e aeródromos. O valor total de todos os sistemas atingidos em 2025 é de aproximadamente 4 bilhões de dólares. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e orgulhosos de termos espectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de que país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer. E nós, por enquanto, continuamos. Agora vem a parte mais interessante. Na Alemanha começou a 62ª Conferência de Segurança de Munique, que acontece de 13 a 15 de fevereiro de 2026.
Participam dela 120 países, entre os quais quase 60 chefes de Estado e de governo, 56 ministros das Relações Exteriores e mais de 30 chefes de ministérios da Defesa, além de líderes de mais de 40 organizações internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também discursou na conferência. Ele foi recebido de pé e sob aplausos. Durante seu discurso, o líder ucraniano literalmente desmoralizou o ditador da Rússia, Vladimir Putin, do púlpito. Segundo o presidente Zelensky, Putin não vive como as pessoas comuns. Ele não consegue imaginar a vida sem poder, nem depois do poder. As coisas comuns não lhe interessam. Putin consulta o czar Pedro e a imperatriz Catarina sobre conquistas territoriais, e não qualquer outra pessoa viva, sobre a vida real. Putin pode se ver como um czar, mas na realidade ele é um escravo da guerra. E se ele viver mais 10 anos, entendemos que isso é possível. Ele poderá se reagrupar, se recuperar e voltar a se expandir. Zelensky falou sobre o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Bem, falou de forma irônica, provocando: ouçam vocês mesmos. Orbán pode pensar em como deixar crescer a própria barriga, e não em como aumentar o exército para impedir o retorno dos tanques russos às ruas de Budapeste. Entre os pontos importantes, Zelensky declarou que a Ucrânia pode anunciar um cessar-fogo se forem realizadas eleições na Rússia. O presidente destacou que a Ucrânia está pronta para eleições, se necessário, e admite um cessar-fogo caso Moscou concorde com a manifestação da vontade popular. O presidente Trump pode pressionar Putin para garantir o cessar-fogo e nosso parlamento mudará a lei e nós iremos para as eleições. Se os americanos quiserem eleições na Ucrânia e se os russos quiserem eleições na Ucrânia, estamos abertos a isso. O presidente da Ucrânia destacou que os riscos enfrentados por seu país continuam mudando. Afinal, quanto mais tempo a guerra durar, mais recursos o agressor recebe. Além disso, Volodymyr Zelensky expressou decepção com a lentidão de algumas decisões dos parceiros internacionais. Segundo ele, a Ucrânia às vezes esperou por ajuda crítica durante meses ou até anos. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também falou sobre a disposição da Rússia para a paz. Ele observou que a troca de negociadores por parte de Moscou no diálogo trilateral indica a ausência de uma vontade real do Kremlin de alcançar um acordo de paz. O secretário-geral da OTAN destacou que a nomeação de Medinsky como chefe da delegação russa não demonstra uma intenção séria de Putin de negociar. Bem, será que o Putin leva isso a sério? Putin está novamente enviando representantes para negociações em Genebra? Esse historiador sobre como tudo se desenvolveu desde os tempos dos suecos ou algo assim? Continuaremos acompanhando a conferência e com certeza contaremos tudo o que for mais importante para vocês em primeira mão. Não perca! O Sejm da Polônia votou a favor de uma lei de anistia para seus cidadãos que lutaram ao lado da Ucrânia. E aqui há um detalhe importante. De acordo com a legislação polonesa, seus cidadãos são proibidos de participar de guerras ao lado de outro Estado. Por isso está prevista uma pena de até 5 anos de prisão. Mas agora, os vizinhos fizeram uma exceção. E os poloneses que lutaram especificamente pela Ucrânia serão isentos de responsabilidade criminal. Além disso, a anistia se aplica até mesmo àqueles que já foram condenados. A lei abrange todo o período a partir de 6 de abril de 2014. Na verdade, desde o início da agressão russa contra a Ucrânia. Ou seja, a Polônia reconheceu legalmente que a participação de seus cidadãos na defesa da Ucrânia não é crime. O que é essa reinicialização da OTAN? O subsecretário de Defesa dos Estados Unidos defendeu a criação da OTAN 3.0, na qual os europeus pagariam mais pela sua defesa. Riot chamou seu discurso de notável. Detalhes na reportagem. O vice-ministro da Defesa dos Estados Unidos pediu a criação da OTAN 3.0, onde os europeus assumiriam a responsabilidade por sua própria defesa. Acho que em 2025 houve uma reavaliação e surgiu um verdadeiro compromisso autêntico. Graças à liderança do presidente Trump, a Europa liderará a defesa da OTAN, o que de certa forma é um retorno ao passado. Ao mesmo tempo, a OTAN está se tornando uma espécie de versão 3.0, baseada em parceria e não independência, e retorna aquilo para o que ela realmente foi criada. Colby é considerado um defensor de uma política externa isolacionista do EUA e partidário de uma linha dura em relação à Europa. Mas, ao mesmo tempo, o secretário-geral da OTAN chamou o discurso de notável. Estou muito feliz que hoje esteja presente aqui o secretário Elbridge Colby. Ele, ao longo de muitos anos, defendeu consistentemente que a Europa e o Canadá realmente se envolvessem mais nas questões de gastos com defesa e produção da indústria de defesa.
E a boa notícia é que bilhões estão chegando. Mencionei ontem que, por exemplo, a Alemanha gastará em 2029 o dobro do que gastou em 2021. Segundo especialistas, o aumento dos gastos com defesa pelos europeus não é apenas uma garantia de vitória em uma possível guerra, mas também um bom plano para evitá-la. Quando em Washington se fala sobre a necessidade de aumentar os gastos militares dos países europeus, isso não é apenas uma exigência condicional do presidente Donald Trump e de seus aliados, mas sim uma necessidade de rearmar o exército europeu no mesmo ritmo do rearmamento das Forças Armadas da Federação Russa. Porque somente esse tipo de rearmamento, aliás, como sabemos pela experiência ucraniana, pode impedir a Rússia de invadir. E a ausência de programas militares eficazes apenas incentiva a Federação Russa e lhe permite contar com... Ainda mais porque, segundo Ruth, é preciso se preparar não só para uma guerra com a Rússia, mas também com a China. Não devemos ser ingênuos em relação à China. Quando se trata do Ártico, isso não diz respeito apenas à Rússia, mas também à China. Sabemos que as rotas marítimas estão se abrindo, por isso precisamos proteger o Ártico. Os russos, é claro, negam constantemente tais previsões, mas ao mesmo tempo não param de fazer ameaças. Estamos conduzindo uma operação militar especial na Ucrânia. Não temos nenhuma intenção em relação à Europa. Não pretendemos atacar, isso não nos interessa de forma alguma. E se de repente a Europa colocar em prática essas ameaças, se preparar para a guerra contra nós e começar a atacar a Federação Russa, o Presidente disse que isso não será uma operação militar especial da nossa parte. Será uma resposta militar completa por todos os meios, com todos os recursos que temos, de acordo com os documentos doutrinários a esse respeito. Mas os dados das inteligências dizem outra coisa. Alguns meses atrás, a inteligência da Dinamarca publicou um relatório chocante sobre os planos futuros de Putin. 6 meses após o fim das hostilidades no fronte russo-ucraniano, as Forças Armadas da Federação Russa poderão travar uma guerra local em um dos países fronteiriços. Aproximadamente em 2 anos, a Rússia representará uma ameaça real para alguns ou até vários países da OTAN ao mesmo tempo. E assim, estará pronta para uma guerra regional contra vários países da região do Mar Báltico ao mesmo tempo. E finalmente, ao longo de 5 anos, a OTAN deve estar preparada para uma guerra em grande escala no continente europeu, na qual podem não intervir os Estados Unidos. O fato de que os europeus finalmente acordaram e começaram a perceber adequadamente as ameaças externas não pode deixar de alegrar. Resta apenas esperar para ver se a Rússia decidirá realizar seus planos. Os Hizbut-Tahrir destinarão 13 bilhões de dólares à Armênia para reduzir sua dependência da Rússia. O Azerbaijão assinou com os Estados Unidos a Carta de Parceria Estratégica. O Cazaquistão está fechando as possibilidades para os russos lavarem dinheiro e contornarem as sanções. Além disso, a Rússia está perdendo um de seus principais compradores de armas e aliados na Ásia, o Vietnã. Sobre como, com o tempo, os aliados da Rússia estão se afastando cada vez mais do Kremlin. A seguir na reportagem. Os Estados Unidos estão fortalecendo a parceria estratégica com o Azerbaijão e a Armênia, enquanto a Rússia, ao que parece, está perdendo a batalha pela influência na região do Cáucaso. O acordo com a Armênia e a visita do chanceler ao vizinho Azerbaijão no dia seguinte destacaram o acirramento da luta geopolítica por influência na região do Cáucaso, um corredor comercial e energético vital que liga a China à Europa através da Ásia Central e que por décadas esteve sob o olhar atento de Moscou. Como se sabe, o Azerbaijão e os Estados Unidos assinaram uma carta de parceria estratégica, enquanto a Armênia assinou com os EURs e um acordo de cooperação na área nuclear. A Turquia, que possui um pacto de defesa com o Azerbaijão, está tomando medidas para abrir sua fronteira com a Armênia, fechada desde 1993, e estabelecer relações diplomáticas pela primeira vez desde o colapso da União Soviética. A União Europeia também está fortalecendo os laços com a Armênia, que anunciou planos de buscar futuramente a adesão à UE, apesar de atualmente fazer parte do bloco aduaneiro liderado pela Rússia. Bem, o que dizer? Até todas as ex-repúblicas da União Soviética, nós vivíamos em uma única família de povos. A Rússia está implacavelmente perdendo sua influência também no Cazaquistão. O Cazaquistão está bloqueando a capacidade dos russos de lavar dinheiro e burlar as sanções. Evolução profissional. De fato, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart-Tokayev, anunciou que aproximadamente 14 bilhões de dólares americanos foram lavados do país vizinho por meio de um dos bancos do Cazaquistão.
E embora Tokayev não tenha mencionado diretamente a Rússia, o Kremlin claramente entendeu a qual país o chefe do Cazaquistão se referia. A Rússia também está perdendo um de seus principais compradores de armas e aliados na Ásia. O Vietnã é um dos maiores e mais tradicionais compradores de armas russas na Ásia, mas agora está cada vez mais voltado para fabricantes ocidentais. Um sinal importante dessa mudança foram as negociações com a França para uma aquisição de caças Rafale. Cada vez mais pessoas se decepcionam com as ações da Rússia e da China. Mas o apoio ao Kremlin continua lá, em parte porque o enfraquecimento da Rússia devido à guerra é muito vantajoso para Pequim. Por isso dizer que a China, independentemente de todos os documentos estratégicos, é realmente um aliado, bem, provavelmente não. Porque a China, na verdade, está interessada no enfraquecimento da Federação Russa. Quanto mais tempo a Federação Russa continuar a guerra, quanto mais ela gastar recursos, mais dependente ela se torna da China, de seus produtos, da tecnologia chinesa. Tanto no setor civil quanto no setor militar, a Rússia se torna dependente dos créditos chineses, a Rússia se torna dependente da compra do petróleo russo pela China, e isso é vantajoso para a China. Os antigos aliados da Rússia, como se costuma dizer, estão se afastando do Kremlin lenta, mas seguramente. E se hoje esse afastamento ainda não é muito perceptível no Kremlin, em um futuro próximo, a Rússia pode acabar sozinha com suas ambições imperialistas. Belgorod continua a escurecer. Mas uma usina termoelétrica na cidade foi descartada após um ataque de míssil. Os moradores locais relatam falta de energia elétrica na cidade. Há interrupções no abastecimento de água e aquecimento. Pois bem, aqueles que queriam congelar a Ucrânia agora estão se aquecendo em pontos de aquecimento. O espelho da guerra funciona perfeitamente. A Rússia está atolada em dívidas. Nos últimos 20 anos, a dívida externa do país agressor cresceu para o nível mais alto em 20 anos. Devido às sanções e aos problemas na economia, as empresas russas estão operando no prejuízo. Existe saída para essa situação e em que condições? Nossos jornalistas vão contar. A Rússia deve quase 62 bilhões de dólares a credores externos, o que é um recorde nos últimos 20 anos. A dívida externa da Rússia inclui as obrigações do governo perante não residentes em moeda estrangeira, o que faz parte da dívida externa total do país, que também recai sobre bancos estatais e privados, bem como diversas organizações. Os credores ocidentais se afastaram. No exato momento em que o calendário marcar o início do dia 1º de janeiro do ano de 2026, estaremos celebrando a chegada de um novo ciclo repleto de expectativas e grandes transformações para todos nós, marcando assim o começo oficial deste novo período temporal. O Banco da Rússia estimou a dívida externa do país em 319 bilhões e 800 milhões de dólares. Em apenas um ano, ela aumentou em 30 bilhões de dólares, ou 10,4%. Além disso, os principais mercados internacionais para os produtos russos estão em constante queda. A China está comprando cada vez menos carvão e praticamente parou de comprar aço. O que está acontecendo atualmente com os preços internacionais do petróleo é de conhecimento geral de todos. O preço do petróleo bruto russo praticamente caiu pela metade em relação ao ano passado. Devido às sanções e à economia em colapso, as empresas russas tiveram um prejuízo recorde de 7,5 trilhões de rublos, o maior da história. Desde 2023, esse indicador quase dobrou. O custo de manutenção dos empréstimos na Rússia é muito alto e os juros que eles pagam são lançados no custo de produção. Dessa forma, o custo de produção aumenta drasticamente. Além disso, os mercados para os produtos russos estão em queda. De acordo com os dados do Rosstat, os setores mais afetados são, em primeiro lugar, o de metalurgia e o de refino de petróleo, o comércio atacadista e a extração de minerais também. Além disso, construtoras, empresas de engenharia de transportes e da indústria leve também enfrentam dificuldades. Diversos fatores distintos afetam setores diferentes da economia.
alguns dependem exclusivamente do comportamento do mercado interno nacional. Por exemplo, se pegarmos o caso das grandes construtoras, elas constroem muitos apartamentos residenciais, mas o problema é que ninguém os compra no momento atual. Consequentemente, há uma crise entre os incorporadores e construtoras. E não há fim à vista. A maior empresa que construía moradias praticamente pediu ao governo para cobrir seus prejuízos. Mas muito provavelmente a resposta será negativa. E esse é o primeiro candidato à falência, uma grande falência. Redução de investimentos e fuga de depositantes dos bancos. Esse destino para seu país foi previsto pelo vice-chefe do Comitê de Política Econômica da Duma Estatal, Nikolai Arefiev. Arefiev também declarou que há um conluio entre o Banco Central e o governo que escondem a verdadeira inflação. Ao mesmo tempo, o orçamento apresenta atualmente um déficit de 5 trilhões de rublos. Antes de mais nada, parabéns. Um leve arrepio vindo de trás do meio-fio. Desta vez, Yakutsk divulgou online imagens de moradores locais parados no frio. Na fila para pegar água daquela que, veja bem, era a única torneira. Sim, você ouviu direito, na Yakutia, há diamantes, ouro e meia mesa, Mendeleev. Mas as pessoas de lá vivem no presente. Idade média, porque todo o dinheiro daqui é sugado para a guerra contra a Ucrânia, que não fez nada de mal aos Yakutis. Então cheguei à bomba de gasolina. Aqui está esta coluna. Só resta uma em Morpheus. Todas as outras foram cortadas. O que você vai fazer? As pessoas precisam de água. Não dá para ficar sem água. E é isso. A pressão está muito, muito fraca. Juntou-se uma grande multidão de carros. Como se pode entender isso? No setor residencial, setor privado, todas as casas são particulares. Olha ali. Todas as casas são particulares, todas sem água, não conseguem ficar sem. Uma única torneira para todo o bairro. E aqui sempre há filas por causa dessa água. Bem, na verdade, nada surpreendente. Assim é a grande e poderosa Rússia. Só da boca para fora. Adam Kadyrov teve o baço removido e pode ficar cego de um olho. Já o pai do principal filhinho de papai da Chechênia, envolvido no acidente, nega o próprio fato do acidente. E ele publica um vídeo de seus filhos saudáveis e visivelmente mais bonitos. A oposição começou a falar sobre o sósia de Adam. Então, onde está a verdade nessa história? Vamos ver. Kadyrov ressuscitou Adão. Mas há uma nuance. A figura de Adão sendo ressuscitado dos mortos. Estamos falando apenas do terceiro filho de Kadyrov. Rapazes gordinhos com medalhas, amantes de armas e corridas. Igual ao pai. No dia 16 de janeiro, parecia que o karma o havia alcançado. O comboio de Adam, de 18 anos, acidentou-se e a estrada foi logo bloqueada. Naquele dia, um hospital aéreo voou de Grozny a Moscou 2 vezes. Ferido gravemente, Adam foi levado ao hospital Botkin porque seu pai desconfiou dos médicos locais. Os ucranianos, de tão felizes, fizeram o que não é permitido na Rússia. Criaram dezenas de memes com piadas de humor negro. Dizendo, por exemplo, que essa era a chance de Ramzan conseguir um novo rim. Por heroicamente receber um poste de concreto, Adam Kadyrov é premiado com uma medalha de honra. Parabéns, irmão. Sirva para o bem da República. Por quase um mês, não houve informações sobre o estado de saúde do filho do chefe da Chechênia. E nenhuma palavra, embora vários vídeos tenham sido publicados na página de Adam no Instagram, que é proibido na Rússia. Mas tudo ficava claro muito rapidamente em todos esses vídeos. A alegação de Grozny era falsa, pois todos os vídeos foram gravados muito antes do dia do acidente. E agora, quase um mês depois, Dondon quebrou o silêncio. Ramzan publicou em suas redes sociais uma reunião de trabalho com o procurador checheno Arsen Adayev. O trabalho consistente para garantir o Estado de Direito, a segurança pública e a estabilidade socioeconômica continuou.
com as mãos trêmulas, gaguejando ao ler de uma folha, o procurador-geral fez um relatório sobre a situação na República. Bem, e no final desse espetáculo, na verdade, aconteceu aquilo pelo qual toda essa reunião foi organizada. O acidente de Kadyrov não foi mencionado. Para aqueles que não entenderam nada do balbucio de Dondon, vou explicar. Kadyrov Sr. reclamou que há uma enorme quantidade de acidentes na Chechênia, mas só o acidente de trânsito envolvendo Adam chegou ao topo, embora toda essa situação seja uma invenção. E como suposta prova de fake news, Ramzan publicou um vídeo com seu assistente e, na verdade, com Adam. Esse vídeo muito provavelmente é autêntico. Adam Kadyrov recebeu alta do Hospital Botkinskaya. Perto do prédio 9, onde Adam estava internado, não há viatura da Polícia de Trânsito nem numerosos carros importados com seguranças. É possível se aproximar tranquilamente do prédio. Aparentemente, Ramzan, Kadyrov decidiu continuar o tratamento do filho já na Chechênia para mostrar o próprio Adam ao público. O vídeo com Adam parece ser autêntico. Pelo menos os queijinhos na mesa foram fabricados em 26 de janeiro de 2026. Mas há muitas perguntas sobre o próprio vídeo. O vídeo está em qualidade muito ruim. E especialistas do CHKO-GPU notaram vestígios de maquiagem profissional. Em Adam, que aliás esteve o vídeo inteiro de chapéu e não comeu nada. Além disso, nesse vídeo não restou nenhum traço do antigo gordinho. Muitos suspeitaram que nessas imagens fosse na verdade um sósia. Na clínica Botkinskaya, segundo nossas informações, Adam Kadyrov teve o baço removido e foi prescrito uma dieta rigorosa por 6 meses, excluindo carnes com alto teor de gordura, alimentos picantes e salgados. Além disso, o filho de Kadyrov foi diagnosticado com uma fissura devido a um traumatismo craniano na mandíbula, o que por si só excluiu, por um tempo, o consumo de alimentos sólidos. Em 3 semanas de alimentação dietética, Adam Kadyrov, de 18 anos, perdeu o excesso de peso e deixou de ter o rosto infantil e rechonchudo. Fontes relatam que, muito provavelmente, o amante da velocidade acabou pagando com a acuidade visual. Ele teve um nervo danificado, o que pode fazer com que Adam fique cego de pelo menos um olho. Já os seguranças de Kadyrov, que estavam com ele no carro principal do comboio, não tiveram tanta sorte. Eles não apareceram mais em público. Louvre foi roubado novamente. Sim, estou falando sério, só que desta vez foram os próprios guias. No início desta semana, a polícia de Paris desmantelou uma grande quadrilha de fraude, que vendia ingressos falsos para o Louvre e o Palácio de Versalhes. O prejuízo apenas para o Louvre é estimado em mais de 10 milhões de euros. Cerca de 10 pessoas foram presas, entre elas funcionários dos museus e guias turísticos. A informação foi divulgada pelo Le Parisien. A polícia realizou uma série de prisões relacionadas a um grande esquema envolvendo a venda de ingressos falsos e o excesso ilegal de reservas de excursões, com guias turísticos, o que causou prejuízos significativos ao Museu do Louvre e ao Palácio de Versalhes. A investigação começou após uma denúncia apresentada pelo Louvre em dezembro de 2024. Nela, o museu informou as autoridades sobre a presença sistemática de vários guias chineses que, de forma fraudulenta, conduziam grupos de turistas chineses. Os mesmos ingressos eram usados repetidamente para pessoas diferentes. A vigilância operacional e as escutas rapidamente confirmaram as suspeitas do museu. Os ingressos eram reutilizados várias vezes e os grupos de turistas eram artificialmente divididos para evitar o pagamento dos serviços dos guias por conta própria. As escutas também ajudaram a identificar um cúmplice dentro do Louvre, a quem os guias pagavam em dinheiro em troca de não realizar inspeções. É isso por hoje. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Ucrânia Hoje, para não perder os próximos episódios. Até a próxima!